Olá, sou Vanderlei Miranda e esse é o programa 15 Minutos que chega à sua casa com a proposta de abençoar a sua vida. Deixe seu coração aberto para receber tudo o que foi preparado para você no programa de hoje. Mais uma vez eu te peço, convide a família porque o programa está muito bom. Fique ligado, o programa 15 Minutos já está no ar. A mensagem de hoje tem por título As misericórdias se renovam. O pecado, infelizmente, faz parte da nossa vida. Somos humanos, falhamos e erramos. E muitas vezes não nos damos conta dos enormes erros que cometemos. Somente por meio do arrependimento é que podemos mudar de vida e mudar o curso da história. Existe um momento lá fora que diz que se arrepender é sinônimo de fraqueza, mas devemos discordar disso. Somente com arrependimento é que nos damos conta do quão errado fomos, de quão falho nos tornamos e de como precisamos da misericórdia de Deus. E Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Ele nos conhece, sabe dos nossos problemas e das nossas dificuldades. E é Ele quem nos corrige e também nos perdoa. Ele é um Pai. Todo pai quer bem o seu filho. Ele quer que aprendamos. E é melhor aprender com Deus do que aprender com os erros. Mas às vezes nós erramos. Para aprender, é necessário, primeiro, o arrependimento. E como dito, o arrependimento é o reconhecimento de que eu errei. E para o nosso arrependimento, Deus traz sobre nós a misericórdia. A misericórdia é a compaixão, é a expressão do amor de Deus para conosco. E essa misericórdia, a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. Se renova, se renova. Olha, se ela se renova, é porque nós precisamos todos os dias de que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, traga sobre nós a cada manhã, como diz a palavra, uma porção da sua misericórdia, porque a misericórdia de ontem serviu para ontem, a misericórdia de hoje será aplicada por Deus nas nossas vidas em função daquilo que estaremos fazendo no dia de hoje e que muitas vezes não agradam a Deus. O que eu estou dizendo aqui, na verdade, não é para incentivar ninguém a partir do momento em que sabe que Deus tem a misericórdia para a vida dele e vai deliberadamente viver no erro, viver no pecado. Não. A misericórdia vem sobre nós exatamente para, de alguma forma, passar a borracha naquelas coisas que fizemos e que não agradaram a Deus, mas tem que haver em nós também, em mim e em você, o propósito de não cometermos mais aqueles mesmos erros ou pecados. É muito comum, às vezes, a pessoa chegar para mim e dizer assim, Vanderlei, eu estou com um problema. E também nessa declaração existe uma pergunta. Você está com um problema ou com um pecado? Porque invariavelmente a pessoa trata o pecado como um problema, mas não necessariamente uma coisa está atrelada à outra. Uma coisa é eu ter um problema e outra coisa é eu estar numa situação de pecado. E o que é pecado? Essa palavra meio que banalizou, não é verdade? Algumas pessoas até nem têm mais consciência do que seja. Pecado nada mais é do que um erro de alvo, um erro de objetivo. Ou seja, eu errei o alvo, eu errei o propósito. Quer ver um exemplo? Muitas vezes você está fazendo alguma coisa e diz assim, cometi um pecado. O que foi que aconteceu? Não, na verdade você fez alguma coisa que não deu certo e você diz, cometi um pecado.
Mas não é exatamente um pecado segundo aquele padrão bíblico que a gente está acostumado a falar dele. É uma força de expressão que a pessoa usa, mas denota o quê? Denota que aconteceu alguma coisa de errado. É preciso entender que se existe o pecado, existe o perdão. Se existe o perdão, é para ser usado em função de passar uma régua naquilo que é pecado. Quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não é só a misericórdia, é interessante que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E há uma outra passagem bíblica que diz que a causa de não sermos consumidos são as muitas misericórdias de Deus. E o que é a misericórdia? Separa essa palavra em duas, miseri de miséria e córdia de coração. Misericórdia. Alguém já definiu como sendo, e eu achei muito legal essa definição, pode não ser o encerramento da questão aí nessa definição, mas tem muito a ver. Uma pessoa disse que misericórdia significa o coração de Deus derramado sobre a nossa miséria. E tem muito sentido. Tem muita lógica nisso. E é verdade. O próprio Deus derrama sobre nós a sua misericórdia com o objetivo de nos preservar. A misericórdia vem à nossa vida da parte de Deus para nos preservar, para nos livrar, não das consequências, mas para nos livrar, muitas vezes, do constrangimento. Porque as consequências, elas vão nos acompanhar, muitas vezes. Uma pessoa, certa vez, disse que o pecado ele é como uma nódoa, entendeu? E ele está lá. Ou, em outras palavras, alguém disse também que o pecado é como uma cicatriz. Você pode olhar para aquela cicatriz, eu tenho uma pequena cicatriz aqui no meu dedo indicador, todas as vezes que eu olho para essa cicatriz eu me lembro do que aconteceu. Dói mais? Não, não dói mais, mas eu me lembro. Por quê? Porque a minha mente é uma mente saudável. Quando uma pessoa diz, não, eu não quero mais me lembrar daquelas coisas, não tem jeito, a não ser que seja uma pessoa que esteja doente, e principalmente com uma doença de esquecimento. Porque, do contrário, aquilo que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida nos acompanham. Agora, tem coisas naturalmente na sua vida e na minha vida que nos constrange até de lembrar. Eu não quero me lembrar daquelas coisas, mas elas estão lá na minha história, no meu passado. Elas estão lá como uma cicatriz de uma ferida que um dia foi aberta, mas que hoje está curada. Eu olho para ela, tem a marca lá, dói? Não, não dói mais, mas aconteceu, está lá. Agora, está lá também como uma prevenção. Por exemplo, quando eu olho para essa cicatriz que eu tenho aqui no meu dedo, eu lembro exatamente como ela aconteceu. Eu era criança, peguei um pedaço de cana para descascar e peguei a faca, ao invés de fazer esse movimento, não, eu fui descascar batendo a faca aqui, é claro, né? A faca desceu, uma hora e veio aqui e me cortou. Agora, a cicatriz está aqui para me dizer o quê? Não faça isso de novo. Se você fizer, agora é provável que você pode até perder o dedo. Então, essas cicatrizes do pecado da nossa vida, das coisas que fizemos que não agradam a Deus, coisas que fizemos que machucaram muitas pessoas, nós não vamos conseguir apagá-las da nossa mente. É mais ou menos como aquela situação de uma pessoa que foi ferida no relacionamento. Algumas dizem assim, eu perdoo, mas eu não esqueço. Ok, não dá para esquecer mesmo, mas dá para perdoar. Alguém até diz assim, mas se não esquecer porque não perdoou. Não, não é verdade, não é verdade. Uma pessoa pode perdoar e ela vai continuar se lembrando. Agora, a grande diferença, sabe qual será? O que é de fato o perdão? Alguém também já definiu isso de uma forma muito bonita. O perdão é quando eu me lembro e não sinto dor. Aí sim, eu posso entender que houve perdão no meu coração em relação àquela pessoa que me ofendeu, seja qual tenha sido a ofensa. Perdoar não é esquecer. Perdoar é se lembrar e não sentir dor. Dá para entender isso?
Então não quer dizer que, não, eu perdoo, mas não esqueço. Está errado? Não, não está errado. Eu perdoo, mas não esqueço. Está certo. Você tem uma mente saudável, você se lembra. O fato está lá registrado, aconteceu. Eu só não posso me lembrar mais de coisas que não aconteceram. Se não aconteceu, não tem do que ser lembrado. Mas eu preciso também saber lidar com essas situações da minha vida. E no meu relacionamento com Deus, como é que fica essa situação? No texto lido fala que Deus é Pai, Deus é um Pai. E a melhor figura que nós temos para poder exemplificar isso é a figura do pai, a figura da mãe, né? Os pais, vamos dizer assim. Quem é o pai? O pai é aquela pessoa amiga. O filho faz uma coisa errada e o pai deixa de amá-lo por isso? Não, pelo contrário. Mas quando faz uma coisa errada, o pai corrige. É falta de amor? Não, não é falta de amor, é expressão de amor. A própria Bíblia já diz isso, a Bíblia diz que o pai ama ao filho que corrige. E muitas vezes é exatamente isso que acontece comigo e com você. Nós estamos sofrendo uma correção de Deus. Essa correção é uma coisa agradável? Não, não é. Não diferente das correções que sofremos dos nossos pais quando éramos crianças e das correções que aplicamos aos nossos filhos quando também crianças, né? E os meus já estão adultos. Mas, da mesma forma, quando eu apliquei uma correção, e muitas vezes aconteceu isso, ao aplicar a correção num dos meus filhos, eu dizia para eles, olha, dói mais em mim do que em vocês. Uma coisa difícil de entender naquele momento, naquele tempo. Por quê? Porque não havia ainda neles sido criado esse sentimento de relacionamento pai e filho. Mas agora, atingindo a fase adulta, eles podem entender muitas coisas que você disse, que eu disse para eles, lá quando eram crianças, que eles não entenderam, que agora eles entendem perfeitamente, porque eles estão continuando a escrever a história, cuidando agora e educando seus próprios filhos. Então, quando você corrige, e às vezes essa correção vem de uma forma forte, não é? Não é porque você não ama, é exatamente porque você ama que você corrige. Então, quem sabe, de repente, você também está passando por um momento aí de correção, né? De repente você está dizendo, Deus, olha, está difícil, está complicado, está duro, mas aguenta firme, não vai te matar, não. Eu me lembro aqui da minha querida mãe, sabe? Minha mãe, de vez em quando, ela pegava pouco, meu pai pegava mais, mas graças a Deus, pelas vezes que meu pai me pegou. Mas minha mãe dizia assim, ó, pé de galinha não mata pinto. E é verdade. Você já deve ter ouvido essa expressão também. Pé de galinha não mata pinto. Correção de pai, de mãe, é para preservar, assim como a correção de Deus para a nossa vida, é para nos preservar, é a expressão do carinho, do amor de Deus para com cada um de nós. As muitas misericórdias que a Bíblia fala dela, ou que fala delas, né? Que são derramadas sobre nós todas as manhãs, vem como bálsamo para curar as feridas, né? Como bálsamo para ajudar a cicatrizar as feridas da nossa alma, as feridas do nosso emocional. Deus é bom, sempre bom, em todo tempo Ele é bom. Você já deve ter ouvido isso, não é verdade? Então continue crendo em Deus, confiando em Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, porque você foi criado à imagem e semelhança dele, você e eu somos a maior e a mais exata expressão da vontade, do plano e do propósito de Deus. Creia sempre que Deus te ama. Muitas vezes pode até ser que as pessoas que estão à sua volta não te amam, ou você tenha esse sentimento de que elas não te amam, mas Deus te ama, independente das circunstâncias, independente de quem você seja. Deus te ama, Deus nos ama. Eu espero que a mensagem tenha abençoado a sua vida. Se te abençoou, por favor, compartilhe com outras pessoas. Vá ao YouTube, essa mensagem está lá, você pode revê-la, pode assisti-la novamente, quantas vezes quiser, pode enviar para as pessoas do seu relacionamento. E o nosso programa você já sabe, toda segunda, quarta e sexta é um inédito aqui na TV Rede Super às 10h30 da noite. Terça e quinta, uma reprise. Mas estamos com você de segunda a sexta para abençoar a sua vida, para abençoar o seu coração. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, querendo o nosso bom e misericordioso Deus. Lembrando que sem Jesus não dá para ser feliz.